Adoremos o nosso Deus. Santo e bom Deus que habita nos altos céus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque estamos aqui em tão boas condições. Agradecer porque tu trouxe de Maringá nossos irmãos que vieram também e chegaram aqui em tão boas condições também, Senhor. Tu protegeu cada um deles. Pedimos que tu venha estar conosco no restante desse teu santo dia. Teus santos anjos, teu Santo Espírito continue conosco nesse segundo culto. Seja com o pastor que vai dirigir este culto, Senhor, e que nós possamos sair daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Que esteja com cada visita que está no nosso meio, elas possam se sentir muito bem aqui, que elas possam voltar também outras vezes. Entregamos tudo em tuas santas mãos, Senhor. Te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém.
Saudamos a todos nessa manhã de sábado, essa manhã agradável que estamos vivendo. Estamos felizes por estar aqui em Joinville. Nós somos o coral jovem da Igreja Adventista do Jardim América de Maringá. E queremos agradecer a cada um de vocês por essa acolhida, por essa oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui com vocês, conhecendo novos irmãos e também mais uma parte do povo de Deus. O meu desejo é que nessa manhã possa ser um prenúncio daquela manhã quando haveremos de entrar nos portais da Nova Jerusalém. Você sabe que na vida tudo chega a hora, não é verdade? A gente se preparou para essa viagem, a gente planejou, a gente sonhou com ela, mas ontem chegou a hora, o ônibus encostou, a gente carregou as nossas malas e viemos para cá. Queridos, aquilo que é um sonho, que é acalentado durante milênios, um dia vai chegar a hora também. Está muito perto. Esse dia vai chegar. Tudo o que acontece no mundo não acontece por acaso. Converge para um único ponto. Existe um eixo na história. E esse eixo é os planos do nosso Deus. O retorno do Senhor Jesus. Eu espero que nesse dia Jesus possa olhar para a sua vida, para a minha vida, e dizer assim: você está apto para cantar no coral do céu. Você pode ir. Você aceitou Jesus, você teve uma experiência com Ele, você tem o direito hoje de cantar no coral celestial. Que dia maravilhoso vai ser esse, não é verdade? Amém? Amém. Amém, maravilha. Queridos, nesta manhã, desejo meditar com vocês sobre a importância do louvor na nossa vida. Como é importante a gente louvar a Deus. É uma emoção estar aqui nessa manhã, mas a minha esposa está ali, eu estava lembrando agora há pouco, daquele ano em 2006 que nós tivemos visitando a minha sogra, né, lá em Belém do Pará, e a gente foi numa cidadezinha bem do interior, próximo a Belém, na verdade era no litoral. E a gente chegou numa igreja que não tinha, uma igreja bem simples, os irmãos bem simples, as bicicletas encostadas, eles, né, não tinha carro, ninguém ia de carro, ia de bicicleta, né? Como que é o nome? Marudá. E é interessante assim que a igreja era coberta assim com uma telha bem comum, né, aparecendo assim o tronco de madeira. Mas é interessante, queridos, a gente sentia a mesma vibração. A mesma vibração que eu senti lá, eu tenho que sentir aqui. E não pode ser diferente. Por quê? Porque nós fazemos parte de um reino. E quando a gente vive os princípios do reino, a emoção tem que ser a mesma, não é verdade? Nós somos filhos de Deus, ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos candidatos ao reino do céu. E pela graça de Jesus, nós venceremos, né? Amém? Eu convido você nessa manhã abrir a sua Bíblia no Salmo 137. Nós vamos ler a partir do verso 1. Eu quero lembrar você que o tema da mensagem dessa manhã é cantando em terra estranha. Eu vou pedir que coloque o PowerPoint para mim. Ok, vou retornar um pouquinho aqui. Muito bem, quem achou, diga amém. Eu não achei ainda, não posso falar amém, né? Mas vamos lá. Muito bem, amados. Eu leio a partir do verso 1. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que levavam cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Verso 4. Como, porém, haveríamos de cantar e entoar o canto do Senhor em uma terra estranha? Muito bem, queridos, vamos analisar
o contexto em que foi escrito esse salmo. Eu costumo dizer que nós somos o povo de Israel. O povo de Israel é um povo que canta. O povo de Israel é um povo alegre. O povo de Israel é um povo que vive debaixo das promessas de Deus. Mas vamos voltar um pouquinho, a gente corre alguns riscos também. É um privilégio ser um israelita, um verdadeiro israelita. Em Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo fala assim: embora os filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente será salvo. Então nós temos que tomar alguns cuidados. Nós temos privilégios de ser israelita, um verdadeiro israelita, mas esses privilégios também requerem de nós algumas responsabilidades com a nossa vida espiritual. Por exemplo, quando você vai comprar uma coisa numa loja, você chega, você olha, você não vai querer uma peça com defeito, não é verdade? Você vai querer olhar para aquela peça e você vai querer levar uma peça que esteja correta, não é verdade? Você sabe que por mais bom que a gente queira ser, a gente na verdade não consegue. A gente não consegue chegar na altura de Deus, no padrão de Deus. É por isso que nós precisamos da graça de Jesus. É por isso que quando Deus olha para o seu povo, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele tem que ver Cristo na nossa vida. Ele tem que ver Jesus na nossa vida. Ele tem que ver as palavras de Jesus nos nossos lábios. Um verdadeiro israelita, ele tem um palavreado diferente, ele conversa diferente. Um verdadeiro israelita, ele não tem um linguajar comum, ele tem um linguajar ungido pelo Espírito Santo. Amados, vamos voltar agora 700 anos na história antes de Cristo. Quando nós voltamos à época do profeta Isaías, à época de vários profetas, Ezequiel, né? Daniel e Ezequiel já foram para o cativeiro, mas nós podemos perceber que a bênção de Deus era vista em todos os lugares. Você lembra na época de Salomão, que a rainha foi lá visitar, e quando ela chegou e viu a maneira como o povo de Israel vivia, ela ficou impressionada, e ela falou assim: olha, é muito mais do que eu imaginava. A bênção de Deus era vista, as caravanas entravam na cidade. Você percebe que até hoje aquela terra é terra famosa, né? Aquela faixa de Gaza ali, até hoje o mundo está sempre em notícia. É a cidade mais importante da história, é Jerusalém. E então a bênção de Deus era vista. Mas a palavra de Deus fala também que houve um cativeiro, na verdade. O povo de Israel, ele foi levado cativo para a Babilônia. Por quê? Porque esse povo, ele acabou se esquecendo dos princípios da palavra de Deus. Princípio é algo que muda? Não, princípio é algo que não pode mudar. Por isso que a última mensagem de Deus a esse mundo é o Evangelho eterno. Por que é o Evangelho eterno? Porque é um Evangelho que não muda. E o que é o Evangelho eterno? O Evangelho é tudo aquilo que saiu da boca do pastor Sandro. Não, não é. O Evangelho é tudo aquilo que saiu da boca da Madre Teresa de Calcutá. Não é. Irmãos, o Evangelho eterno é tudo aquilo que saiu dos lábios do Senhor Jesus. Quando Jesus esteve na terra, Deus derramou a verdade plena sobre essa terra. Por isso que Jesus é o Evangelho eterno. E aqui está o grande desafio. E o povo de Israel se afastou dos princípios. Em Provérbios 14, verso 34, nós estamos sentindo isso na pele aqui no Brasil. A palavra de Deus fala assim: pois assim como a justiça, ela exalta as nações, o pecado é o opróbrio dos povos. Ele traz ruína. O pecado traz ruína na família, o pecado traz ruína na vida financeira, o pecado traz ruína no namoro. Se você está namorando errado, o pecado vai trazer ruína também no seu namoro. O pecado traz ruína na saúde, se você se alimenta errado, se você não valoriza. O pecado, ele traz ruína, e não foi diferente com o povo de Israel, quando eles se afastaram dos princípios de Deus. Então em 605, Deus permitiu que Nabucodonosor passasse por Jerusalém e levasse uma primeira leva de israelitas. Nessa daí foi Daniel. Eles foram para onde? Para a Babilônia.
Mas depois de alguns anos, o rei Joaquim, na verdade teve 2 reis parecidos com o nome ali, né? Ele não se contentou e fez uma aliança ali com o Egito e começou a se rebelar. Aí então, em 586, Nabucodonosor manda mais uma vez o exército passar por lá. Só que o estrago foi grande. Você sabe que eles destruíram o templo ficou em ruínas, destruíram o muro da cidade e ainda levaram os utensílios sagrados do templo para onde? Para a Babilônia. Depois você vai encontrar naquela noite lá, né, eles tomando vinho, naquela festa de orgia com as coisas sagradas de Deus. E Deus permitiu isso aí. E nesse contexto que nós lemos aqui, nós encontramos alguns daqueles israelitas que foram levados para a Babilônia, de escravo, eles à beira dos rios da Babilônia. E agora os babilônicos pediam para que eles cantassem uma música de Sião, porque era bonita. E eles queriam ouvir os israelitas cantando uma música de Sião. Mas esse salmo, ele expressa a amargura de um povo que sabia o que era a dor do exílio. E aí vem a questão que eles colocam: como nós haveremos de entoar o canto do Senhor em uma terra estranha? Será que eu estou falando para alguém aqui nessa manhã que não sente mais o prazer em fazer um culto em casa, que não sente mais prazer em cantar a Deus, que talvez está vindo na igreja, mas não sente aquele primeiro amor, não tem mais aquele primeiro amor, não tem mais aquela vibração, e sente dificuldade até mesmo de orar, até mesmo de cantar? Será que eu estou falando para alguém nessa manhã? Eu quero lembrar você que a gente não pode pendurar nossa harpa nesse mundo que agoniza, nesse mundo que agoniza no pecado, nesse mundo que nós estamos vendo ele se despedaçando a cada dia. Nós não podemos pendurar as nossas harpas. A decisão dos israelitas, no sentido de pendurar as harpas, foi um engano. Eles recusaram a dar glória ao Deus Jeová diante de uma situação difícil. Na verdade, eles se sentiam massacrados e destruídos por aquele poder idólatra e recusaram-se a cantar. Mas perderam uma grande oportunidade. Se eles quisessem cantar, eles poderiam ter demonstrado a eficácia da gratidão. Paulo não diz em 1 Tessalonicenses que em tudo nós devemos dar o quê? Nós devemos dar graça, tá? Eles poderiam ter demonstrado, mesmo para os inimigos, que Deus não é limitado por um poder geográfico. Paulo fala isso depois, o grande teólogo do Novo Testamento, ele fala em Romanos capítulo 8, versículo 38, nada pode nos separar do quê? O que é nada? É morte? Doença? Eu cheguei no distrito Jardim América esse ano. Quando eu cheguei nesse distrito, eu tenho uma igreja chamada Jardim Bertioga. Essa igreja, ela começou há alguns anos atrás na casa do irmão Egídio. Eu cheguei lá, ele estava bem, com saúde, e ele trabalha pintando prédio numa cadeirinha, fazendo aquele trabalho de fora do prédio. E aconteceu que saiu uma ferida aqui na perna dele, mas ele achou que era devido ficar muito tempo sentado na cadeirinha, e não deu muita bola. Quando ele foi fazer o tratamento, na verdade não era um machucado, não era um calo, já era um câncer, que já estava se alojando perto da sua coluna também. Irmãos, é impressionante quando a gente olha um homem de Deus, né? É impressionante a vida de um homem de Deus. Por isso Jesus falou assim: vocês são o que? A luz do mundo. Irmãos, eu acompanhei o sofrimento desse irmão, a angústia desse irmão. Eu participei também do sepultamento dele. Eu visitei ele no hospital, na Santa Casa em Maringá, várias vezes. Eu nunca vi no semblante desse irmão desespero. Pelo contrário, eu via nele o louvor a um Deus poderoso. Ele tem até um vídeo que ele gravou antes dele falecer, ele falando do grande Deus. Você sabe que tem algumas coisas que o câncer não pode fazer. O câncer ele não pode tirar a esperança de dentro de mim.
O câncer ele não pode corroer a minha fé, ele pode corroer a minha carne, mas não minha fé e não minha esperança. É esse o Deus que você serve? Você tem essa experiência com Deus nesse ponto? Eu quero lembrar você, essa terra é uma terra estranha. Não se engane, não se iluda. A pergunta que eu faço nessa manhã para você: como está a Jerusalém do teu coração? Como estão as coisas sagradas de Deus? Aquilo que Deus considera sagrado tem que ser sagrado na minha vida também. Aquilo que Deus considera importante na minha vida tem que ser importante. O casamento para Deus é importante? Sim, ele tem que ser importante para você. A educação dos filhos é importante para Deus? Sim, é importante. Tem que ser importante para mim e para você. A santificação do sábado, ela é importante? Ela é importante, sim. Vai ser o que vai distinguir nos últimos dias os verdadeiros adoradores. Muitos guardadores do sábado não serão selados. Não é simplesmente guardar o sábado, mas é respeitar o Senhor do sábado, aquele que era, aquele que é, aquele que tudo é. Quando você vai em Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 5, você percebe que o universo adora a Deus porque Deus é o Criador de todas as coisas. Você percebe que o mundo evangélico hoje, nós também adoramos a Jesus porque Ele é o nosso Redentor. Amém por isso? Mas eu quero lembrar você de uma coisa: o universo que não é caído, eles não precisam adorar Jesus porque eles não são caídos. Qual é a base que o universo adora a Deus? Apocalipse 4 e Apocalipse 5. Digno és de receber toda honra e glória, porque tu criaste todas as coisas, e por meio da tua palavra elas vieram a existir. Irmãos, em Mateus capítulo 24, verso 20, Jesus ele fala assim para o povo dos últimos dias: orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem que dia? No domingo? Por que no sábado? Por quê? Porque Jesus está pedindo assim: povo de Israel, as horas do sábado não são horas comuns. As horas do sábado são horas especiais. Elas não pertencem para nós numa primeira instância. Elas pertencem para Deus. A gente tem que adorar a Deus em todo momento, em todo lugar. A gente tem que cantar para Ele, não é verdade? Mas existem algumas horas que nós reconhecemos que Ele é o Senhor do tempo. E esse tempo Ele restaura. Não é Deus que precisa que a gente guarde o sábado, é nós que precisamos dele. É nós que precisamos sossegar. É nós que precisamos descansar. É nós que precisamos reconhecer. Por isso, queridos, nessa manhã eu quero lembrar você, dentro desse contexto, a importância de você cantar, a importância de você adorar a Deus. Eu não sei como você entrou nessa igreja aqui hoje, mas eu quero lembrar você que quando a gente olha para esse mundo, a gente percebe que esse mundo é uma terra estranha. É um mundo estranho. Quando a gente olha a questão dos roubos, dos assassinatos, da corrupção, quando a gente olha a própria situação do nosso país, onde o que é certo parece que é errado, o que é errado parece que é certo, é uma confusão hoje, né? Não é verdade? Quando você está no meio acadêmico, dizer que tudo isso aqui veio do nada, não é? Dizer que tudo isso aqui é fruto do acaso. A gente vive numa terra estranha. Por isso que nessa manhã eu convido você mais uma vez a buscar o poder que está à nossa disposição através do louvor. Deus não está contente com esse mundo. Esse mundo, por que existe o Evangelho, queridos? Porque um dia vai existir um juízo. A razão de se ter um Evangelho é porque eu e você vamos enfrentar um juízo. E diante desse juízo, diante do tempo que nós estamos vivendo hoje, eu quero lembrar você que a música, ela exerce um poder transformador. A gente prega a palavra, mas é a música que vem e faz a moldura, e faz o acabamento da mensagem.
Eu lembro na minha juventude, quando muitas vezes eu tive fraco na fé. A correnteza do mundo é muito forte. E eu lembro que eu escutava aquela música do Prisma Brasil. Senhor, és a vida e o amor, és a força e o poder. Já estou até esquecendo, o tempo está passando, né? Entendeu? Como é importante a música na nossa vida. E queridos, nessa manhã, eu queria mais uma vez lembrar você sobre a importância da gente rejeitar a ideia de pendurar as nossas harpas. E nós podemos fazer isso seguindo 3 princípios. Nunca use a circunstância como desculpa. Siga o exemplo de Cristo, o segundo. E o terceiro, permita que o louvor liberte você. Muito bem. Quando nós vamos à questão das desculpas da circunstância, não é verdade? Muitas vezes a gente se comporta como se a nossa experiência fosse única, mas nós vivemos num mundo onde as pessoas estão enfrentando provas. Por exemplo, eu achei que acidente de carro só acontecia com a família das outras pessoas, mas no dia 1º de agosto desse ano, eu recebi a triste notícia que o meu pai, que me criou com tanto amor, com tanto carinho, ele estava preso nas ferragens de um carro. E ele faleceu no trevo, num cruzamento de uma BR. Sabe, é difícil quando você tem que sepultar a pessoa que você mais ama. O meu melhor amigo, aquele que eu contava tudo, aquele que eu falava tudo, aquele que sempre teve me dando a força. Vai, você pode. Eu lembro, aqui em Joinville tem a Conso. Eu trabalhei na Prosdóximo em Curitiba. Eu trabalhei 13 anos nessa firma. Eu tinha vários amigos meus que tinham trabalhado na Conso, trabalhava lá. Eu lembro nos anos 90, vinha aquelas crises, né? E tinha o facão na firma. E meu pai morava comigo em Curitiba. E ele chegava para mim e falava assim: filho, quem manda na empresa lá é Deus, viu? Não se esqueça disso. As pessoas pensam que manda, mas quem dá a última palavra é Deus. E eu lembro as lutas que a gente tinha, e passava as crises, a gente continuava empregado e continuava guardando o sábado. Sabe, e hoje eu tenho que aprender a viver sem Ele. Hoje eu não escuto mais a voz dele. Aquilo está no coração, não é verdade? Porque quem a gente ama nunca morre, irmãos. Nunca morre. Aqueles que a gente ama sempre está vivo no nosso coração. Mas a gente tem que aprender a viver sem a presença deles. A gente tem que cantar, continuar cantando, continuar louvando a Deus, continuar cantando em uma terra estranha. Na primeira mensagem dessa manhã, eu falei de um exemplo de um pastor que me contou que um dia uma jovem da sua igreja, num acidente de carro, ela sofreu a perda de uma das pernas. E esse pastor, ele foi lá no hospital visitar essa jovem. E ele estava angustiado, porque o que eu vou falar para uma moça que está no começo da vida, que tem toda a vida pela frente, e nesse mundo que valoriza tanta beleza, né, está sem uma perna. E ele conta que quando ele abriu a porta do quarto, ele ouviu algo fantástico. A moça falou assim: pastor, Deus é muito bom. Eu poderia ter perdido as 2 pernas, mas eu perdi só uma. Eu poderia ter morrido, mas eu estou vivo aqui. Isso é o quê? Isso é cantar em uma terra estranha. Nesse contexto mesmo da Babilônia, nós encontramos 3 valorosos hebreus. E aqui está um exemplo para os jovens, hein? Tá? Sadraque, Mesaque e Abednego. É muito fácil chegar no sábado à noite e ceder: não tem nada ir na balada não, só um pouquinho, ninguém está vendo, o pastor não está vendo, entendeu? O ancião não está vendo, né? E tal, e todo mundo está indo, o pessoal da faculdade está indo, é muito fácil. Mas quem não está vendo? Olha para cima. Sadraque, Mesaque e Abednego, na hora que tocava a música para a estátua, eles podiam fazer assim, ó, dá uma baixadinha, ele já levanta rapidinho, né? Ninguém vai ver. Aí estou bem com a igreja, estou bem com, né? Estou bem aqui com os irmãos, estou bem com meus amigos. Mas eles não fizeram isso.
eles escutavam uma outra melodia. A melodia que vinha de onde? A melodia que vinha do céu. Aí o rei Nabuco chama eles dá mais uma chance. Não, vem cá, olha, eu vou dar mais uma chance para vocês. Na hora que tocar, vocês ajoelham. É só ajoelhar e se levantar. Não. Se Deus quiser, Ele pode nos guardar. Mas se Ele não quiser também, nós não vamos adorar a essa estátua sua. E você conhece a história. Deus é o Deus que vai junto com o seu povo para dentro do cativeiro. Deus é o Deus que vai junto para dentro da fogueira. Ele está ao seu lado. Ele está perto de você. Eu tive a infelicidade de sepultar meu pai, mas eu não posso sepultar Deus, porque Deus vai estar comigo todos os momentos da minha vida. O Espírito Santo, Ele nunca deixa a gente. É Ele que conforta. Queridos, eu conhecia há muitos anos o Deus da salvação. Há muitos anos eu conhecia o Jesus que vai voltar. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. O irmão João esteve comigo naquela hora difícil, né, irmão João? Hoje eu estou conhecendo o Deus que me conforta, o Deus que vem preencher um vazio muito grande no meu coração. Por isso, queridos, nós não temos desculpa de não cantar em uma terra estranha. Você já parou para pensar o tamanho das profecias que está para se cumprir daqui a algum tempo? Nós estamos bem diante delas. Você tem se preparado para isso? Você tem buscado a Deus? Você tem buscado unção para isso? Agora é o tempo da gente buscar essa unção que nós tanto precisamos. Por isso, queridos, um segundo ponto, nós temos o quê? O exemplo de Cristo. Jesus Cristo foi estrangeiro nesse mundo. Ele deixou o cântico dos querubins, dos serafins, para vir aqui a esse mundo numa missão salvadora. Ele foi desprezado, ele foi rejeitado, ele sofreu abuso, ele sofreu maus tratos. Quando bateram no seu rosto, cuspiram no seu rosto, naquela manhã ele ficou quieto. Por que ele ficou quieto? Porque aquelas acusações eram verdadeiras. Ele estava representando eu e você. Ele sabia que aquilo, como ele estava no meu lugar e no seu lugar, ele tinha que sofrer. Por isso que ele ficou quieto. Por isso que quando acusaram ele de tanta coisa, ele ficou quieto. Você está entendendo por que ele ficou em silêncio? Porque ele estava no meu lugar e no seu lugar. Você tem cantado para Cristo? Você tem cantado na sua casa para Cristo? Você tem louvado? Quando você acordou hoje de manhã cedo, você agradeceu a Deus pela sua salvação? Obrigado, Deus. Eu tenho o maior seguro de vida. Ninguém tem um seguro de vida igual ao meu. Pode ter igual, mas maior não tem. Eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Amém? Você é grato a Deus por isso? Há uma razão para você cantar? Com certeza. Eu quero terminar a mensagem dessa manhã falando sobre a liberdade que o canto ela produz. Você sabe que às vezes a gente que é pastor, a gente é chamado, né, para resolver algumas coisas, para orar. Na verdade a gente chega ali, a gente sente aquela tensão, mas o que acontece? É um problema espiritual. As pessoas não estão buscando a Deus. Porque quando a pessoa que ora é diferente, a pessoa que canta é diferente. Um jovem que canta, um jovem que tem vida de oração é diferente. Por quê? Porque no Salmo 22, verso 3, a palavra de Deus fala que Deus é entronizado aonde? No meio dos louvores. E você já percebeu quando tem um caso de possessão demoníaca? Aí chama o ancião, chama o pastor. O que acontece? Qual que é as armas que nós usamos? A gente não canta música do Inário do mundo, né? A gente canta música do Inário de Deus. E quando você canta as músicas do Inário de Deus, o diabo, ele não suporta. Ele tem que sair. Por quê? Porque Deus é entronizado no meio dos louvores. Eu tenho 2 meninos aqui. Não estou vendo eles, sei que eles estão lá fora. Cadê o Paulo e o Silas? Estão dormindo. Está aqui, está dormindo, né? Aqui está o Paulo e está o Silas também. Mas interessante, eu coloquei o nome deles com esse nome porque eu admiro muito
aquela passagem que fala assim, ó, é uma das passagens que eu acho mais linda da Bíblia: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso veio no meu coração quando eu fiquei sabendo que meu pai tinha falecido. Meu pai estava com o batismo marcado. Ele não foi batizado nas águas, mas ele foi batizado no Espírito. Quando Paulo e Silas, eles foram pregar numa cidade, eles chegaram lá, por pregar a palavra de Deus, eles foram açoitados, fizeram um julgamento errado com eles, de qualquer maneira, e colocaram eles na prisão, e chicotearam eles. A palavra de Deus fala, em Atos 16, que era quase meia-noite, e eles murmuravam, reclamavam: por que nós estamos aqui, Senhor? Por que aconteceu isso comigo? Olha aí, tantos anos, fiz essa faculdade e hoje não consigo emprego por causa do sábado. Será que eles faziam isso? Será que Deus do céu, Ele pode abrir a porta que Ele quiser? Isso não é problema para Ele. Mas você tem que ter uma experiência com Deus. Você tem que ter uma experiência de fé com Deus. A palavra de Deus fala que era quase meia-noite, era tarde da noite, e a Bíblia fala que Paulo e Silas cantavam e louvavam a Deus. Interessante, coral, quando vocês saem para cantar, vocês têm que ter uma certeza. Vocês têm que ter uma certeza. O canto, ele produz salvação. O canto produz vida nova. E a palavra de Deus fala que os presos estavam ouvindo. E de repente, no mundo espiritual há um abalo, não é verdade? O céu desce na terra ali, os anjos de Deus descem, e as correntes são quebradas. E agora o carcereiro está querendo se suicidar. Paulo fala: não faça isso, nós estamos aqui. O que eu tenho que fazer? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que exemplo bonito, queridos, que nós temos de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele cantou. O único momento que fala que Jesus cantou foi naquela quinta-feira à noite, depois da Santa Ceia. Mateus 26, verso 30 fala: e tendo cantado o hino, eles saíram para o Monte do Calvário. Na verdade, para o Getsemane, né? Então Jesus, Ele deixou um exemplo que nós podemos cantar mesmo diante da traição, mesmo diante das dificuldades. Você também tem outra razão para você cantar. A Bíblia fala que Deus é poderoso para nos livrar do cair. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo fala que Deus promete suprir todas as nossas necessidades. Mas eu quero lembrar você de uma coisa. Um dia a saúde vai embora, as riquezas falham, o tempo passa. Quando tudo passar, quando tudo terminar, você tem uma promessa. Jesus, Ele foi preparar um lugar e prometeu. A gente pode cantar mais essa esperança? Deus abençoe você. Será que eu estou falando para alguém aqui nessa manhã que gostaria de receber uma unção especial de Deus, de ter mais alegria no louvor, de fazer mais o culto em casa, de buscar mais a unção de Deus através da música, através da o coral vai cantar. Se você tem esse desejo, se você quer essa renovação, fale com Deus. Se você está precisando de um milagre, eu orei muito pela salvação do meu pai. Meu pai faleceu. O batismo dele marcou. Não deu. O sonho que nós tínhamos, que o meu irmão tinha,